Oi, eu sou o Creteu e esse é o Creteu Videoblog. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre NAT, que vem do inglês Network Address Translation, ou tradução de endereço de rede. Essa tradução serve para que a gente possa ter em casa ou no escritório uma rede e essa rede possa acessar a internet, sem, no entanto, ser necessário que todas essas estações tenham um IP válido de internet, que é muito comum de acontecer aí na sua casa, aqui na minha casa acontece, e também em pequenos escritórios. Nós vamos ver também o DNAT. DNAT é o processo inverso, que é o NAT do destino. Isso vai servir para que você possa ter na tua rede uma estação e possa acessar essa estação que está na sua rede privada em casa, lá de fora da internet, por exemplo, para fazer uma administração remota. Com isso a gente vai mostrar alguns exemplos de como faz para configurar um roteador, que é o roteador que você tem na tua casa, para que você possa então conseguir, de fora da sua casa, em qualquer lugar da internet, acessar um serviço, um programa que funciona numa máquina da sua rede interna. No início dos anos 90, já existiam estudos que demonstravam que o IP, a versão 4 do IP, aquela que tem 32 bits, que você está cansado de conhecer, elas iriam se esgotar. A internet começou a crescer, em 1993 ela começou a ser usada comercialmente. Esse crescimento da internet deixou as autoridades e cientistas que cuidam dessas coisas sabendo que ia acabar muito em breve a quantidade de IPs. Então eles tiveram que tomar algumas medidas antes de ser necessário realmente mudar a tecnologia para um próximo vídeo que a gente vai gravar aqui, que trata do IPv6. Uma dessas tecnologias foi o NAT, que na verdade é um processo de tradução de endereços IPs. Vamos ver como é que é isso. Ó. Aqui está um desenho típico de uma internet caseira ou de um pequeno escritório. Qual é ela? Eu estou imaginando que eu tenho aqui um tipo de internet que é o que é chamado de internet via cabo, né? Então ele chega num cabo coaxial, igual o cabo de televisão. Normalmente aquele cabo grossão, branco, né? Que tem um fio no meio, por isso que ele chama coaxial. Está aqui um modem, também chamado de cable modem. Então esse cabo é ligado no cable modem. O cable modem, por sua vez, pega lá um cabinho, cabo de rede normal, cabo Ethernet, aquele azulzinho, e liga num roteador. Nesse exemplo aqui, um roteadorzinho Wi-Fi. Então ele tem lá uma anteninha Wi-Fi, mas ele também pode ser ligado, também via cabo, a uma outra máquina, como eu coloquei aqui, um PC. E também consegue se conectar, como nesse exemplo, num notebook, num netbook, através da rede Wi-Fi. Muito bem. Quando a gente se conecta tudo isso, liga tudo isso, o provedor de internet seu, ele fornece para você um IP, através de um protocolo chamado DHCP, que a gente já tratou em outro vídeo aqui. Portanto, o que vai acontecer? Quando você se conectou, o provedor vai te dar um IP válido de internet, um IP que naquele momento em toda a internet só você tem. Alguma coisa do tipo 177.17.17.17. Pronto. Um IP que a gente chama de IP quente, é um IP válido, único em toda a internet e é seu naquele determinado momento. Legal. Se não fosse o NAT, para que você pudesse ter um notebook, um desktop, tudo conectado à internet, cada um deles precisaria de ter um IP. Portanto, seriam necessários muito mais IPs. Se na sua casa, hoje é comum uma casa ter 4, 5, 6, 10 dispositivos conectados à internet. É o notebook de um, o netbook do outro, o smartphone do um e por aí vai. E essa coisa está crescendo ainda mais, né? Então, esse é um IP válido que o provedor deu. No teu roteador, lá na configuração chamada configuração LAN, Local Area Network, configuração de rede local, vai ter um IP também. Algo como 192.168.1.1. Naturalmente depende do fabricante e depende das suas configurações. Você pode alterar esse IP. Então ele tem um IP 192.168.1.1. Isso é um tipo de IP que a gente chama de IP privado. É um IP reservado para uso exclusivo em redes locais. Esse IP, ele não é roteável, ele não vai para a internet. É por isso que eu posso ter na minha máquina esse IP e você também aí na sua máquina o mesmo IP. E, no entanto, as coisas não são confusas, não se confundem. Por quê? Porque cada um de nós tem um IP válido de internet. O nosso PC aqui poderia pegar um IP do tipo 192.168.1.2 e o netbook
192.168.1.10, por exemplo. Como é que a gente sabe que IPs que tem? Tudo isso está configurado aqui no nosso roteador Wi-Fi. O importante é perceber que a gente tem uma rede com várias estações, com várias máquinas, tem todas elas IPs dentro de uma mesma rede, e essa rede é uma rede privada. O que o NAT faz, então? Quando você pegar o teu netbook e for acessar um site lá fora, na internet, por exemplo, com o IP 200.200.200, o que vai acontecer? A tua estação vai criar um pacote de rede que vai ter o endereço de origem, é o endereço da máquina que você está usando, 192.168.1.10. E quem é o endereço de destino? É lá o site que você está acessando. No exemplo que eu falei, é o 200.200.200.200. Legal. O que vai acontecer? O que o NAT vai fazer? Ele vai pegar esse pacote e vai trocar. Ele vai colocar como endereço de origem não o endereço da sua estação, que não é válido na internet. Ele vai mudar esse endereço por aquele endereço que o provedor te forneceu, que é um IP válido, e manda o pacote para frente. O pacote chega lá no servidor web, onde está o site que você está querendo acessar, e ele manda uma resposta. Qual será o endereço de destino da resposta que o servidor web manda? Vai ser 177.17.17.17. O NAT cuida de saber que foi essa conexão que foi para lá e é ela que está retornando. E o que ele faz então em sequência? Ele altera dessa vez o endereço de destino. E ao invés de ser o 177.17.17, passa a ser o 192.168.1.10. E ele manda esse pacote para dentro da tua rede. Com isso, o teu navegador de web consegue ter acesso ao site. Então, o NAT é a tradução de endereços. E essa tradução é sempre de um endereço da tua rede interna lá para fora, para poder acessar um serviço que está lá fora e a rede trazer de volta e fazer a tradução ao contrário outra vez. Mas tem um outro serviço, que é o chamado DNAT. Um outro protocolo, talvez não seja o nome mais adequado. É uma tecnologia, é um processo, né, que acontece aqui no seu roteador. O DNAT é o Destination NAT, ou o NAT do destino. Para que serve isso? Imagina que você tem aqui esse PC. Nesse PC tem um servidor gráfico, quer dizer, tem um sistema operacional que tem lá uma tela gráfica com ícone, etc. E alguém quer dar suporte para o usuário que usa esse PC, vindo da internet. Ele poderia usar aqui um serviço, tem vários para isso, mas um deles seria o VNC, que eu espero que você esteja usando aí uma versão livre dele. O VNC é um serviço que exporta, que manda para fora a tela gráfica de uma determinada estação, justamente para alguém poder dar suporte. O VNC funciona numa porta, que é a porta 5900. Esse é o padrão, pode ser alterado. Como é que funciona essa história do DNAT? Se alguém vem lá de fora para poder acessar o serviço de VNC que está nessa estação, ele vai acessar o IP válido que você tem, que é 177.17.17 aqui no nosso exemplo. Então ele vai mandar um pacote que o endereço de destino é esse e a porta é a porta 5900. Como é que o roteador vai saber para qual estação ele vai mandar isso? Justamente através da configuração do DNAT. Depende de roteador para roteador. Em boa parte deles é chamado de forwarding, que é encaminhamento. Em alguns é chamado de servidor virtual. Como é que você vai configurar isso? Bom, você vai configurar isso acessando a interface web de administração do roteador. Como é que acessa a interface web? Você pega o seu navegador de internet, Firefox, Chrome, Chromium, um livre que você use aí de preferência, né? E digita lá na barra de endereço o IP do roteador. Se você não sabe qual é o IP do roteador, se você olhar o IP da sua máquina, ele vai dar uma bela dica de qual é o IP do roteador. Se você não tiver ideia, ou isso não está funcionando ainda, procura no manual do fabricante que vai ter qual é o IP padrão. Quem sabe é um roteador que você pegou aí de segunda mão e está fora do padrão do fabricante, atrás do roteador tem um botãozinho de reset que você zera toda a configuração dele e volta para a configuração de fábrica. Então, acessar a interface web de configuração do roteador serve para você configurar como é que você quer
a tua rede, configurar o Wi-Fi, que tipo de criptografia vai usar, que senha de criptografia vai usar e por aí vai. No DNAT, você também vai configurar lá e vai indicar para o teu roteador que toda vez, nesse nosso exemplo, que ele receba um pacote cuja porta de destino é a porta 5900, ele vai encaminhar esse pacote para aquela estação 92.168.1.2, que é onde está funcionando o serviço de VNC. Como isso é uma tradução do endereço de destino, é o DNAT. Com isso você consegue ter vários serviços, não precisa ser só o VNC, você pode ter um servidor web, pode ter um servidor DNS, o que você quiser dentro de uma rede interna. Tem algumas limitações, né? Se você quiser ter 2 serviços de VNC, lá fora, a porta que é chamada porta pública, ela não vai poder ser a mesma, né? Senão o roteador vai ficar com o mesmo problema de saber quem que ele tem que mandar, qual pacote ele tem que mandar para qual estação. Então você pode configurar diversas portas lá para acessar diferentes IPs com a mesma ou com portas diferentes. Eu vou mostrar algumas telas de configuração de servidores ou de interfaces web de roteador para você ter uma noção melhor de como configura isso. Essa é uma tela de um D-Link. No D-Link a gente tem essa aba chamada Advanced. Dentro dela, no lado esquerdo, no menu, tem Virtual Server. É assim que ele chama no D-Link. Você viu aí que eu coloquei como nome da conexão VNC, apenas para facilitar a administração. E ele tem um valor de porta que chama-se porta pública, ou seja, a porta que vai ser oferecida para o lado de fora. Quem acessar vai acessar através dessa porta. E o redirecionamento é indicado a um endereço de IP, igual do nosso exemplo, 192.168.1.2, e a porta privada. Private é a porta privada, ou seja, a porta que efetivamente o serviço funciona. Essa já é uma tela de um Linksys. No Linksys, essa mesma configuração está dentro da aba Applications e Gaming. Então, da mesma forma, eu coloquei o nome da aplicação, VNC, para facilidade de reconhecer isso. No Linksys, diferente de outros modelos, eu não tenho como colocar uma porta pública diferente da porta privada, ou seja, a porta que atende fora, diferente do serviço que atende dentro. A gente tem que usar a mesma porta, que é esse Start e End. Está em Application e Game, porque tem vários jogos que precisam de oferecer para fora, para os servidores, para que tenham acesso a alguma porta interna. Então, por isso está dentro do Application e Game. Mas a forma é a mesma, escrevo o IP da mesma forma e habilito. Naquele checkbox, eu clico ali para ele habilitar esse redirecionamento. Essa já é uma tela de um Cable Modem, muito usado em operadoras de TV a cabo. Ele é Cable Modem, ao mesmo tempo roteador Wi-Fi, e também tem uma interface web. No caso desse exemplo aí, que é um Motorola, tem o menu Advanced, e dentro do menu Advanced, do lado esquerdo, está selecionado Forwarding, ou seja, redirecionamento. É parecido com todos os outros, tem um local para colocar o IP, que a gente colocou aí o 92.168.0.2, uma porta de início e uma porta de fim, ou seja, nesse modelo também não tem como ser portas diferentes, a privada e a pública. E protocolo both, aí quer dizer, porque eventualmente tem alguns serviços que funcionam com protocolo TCP, outros que funcionam com protocolo UDP. Da mesma forma, tem que clicar no checkbox, e ainda nesse exemplo aí, nesse modem, tem algumas aplicações e as respectivas portas. Aplicações comuns, como HTTP, de um servidor web, FTP, TFTP, SMTP e a porta correspondente padrão desse serviço. E aí, conseguiu configurar o seu VNC ou outro serviço que você quer que o pessoal de fora consiga ter acesso, você mesmo, para poder fazer uma manutenção? Não conseguiu? Põe aí nos comentários, está tendo dificuldade, está tendo alguma dúvida? Põe nos comentários, eu posso te ajudar e até as outras pessoas que participam aqui do Cretil Videoblog podem te ajudar também. Não esquece, hein? Tá gostando das videoaulas? Dá um joinha aí no YouTube, compartilha via Facebook, via Google+, a tua rede social preferida. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e te espero para a próxima videoaula. Um abraço e até lá.
be free. If you wanna be free from the dirty monopoly, come to our side, you won't believe what you see. We got everything you need for your new station. Take it from me with no manipulation.